O cardiologista Marcelo Queiroga foi convidado pelo presidente Jair Bolsonaro para assumir o Ministério da Saúde. Vamos até o Palácio do Planalto saber os detalhes ao vivo com a repórter Luana Karen. Luana, boa tarde. Olá, Braga. Boa tarde para você e para todos que nos acompanham aqui na TV Brasil. O nome de Marcelo Queiroga foi anunciado ontem pelo presidente Jair Bolsonaro. Queiroga vai substituir Eduardo Pazuello, que estava à frente da pasta há cerca de um ano. A indicação de Queiroga pode ser publicada a qualquer momento em uma edição extra do Diário Oficial da União. Marcelo Queiroga é médico paraibano, tem 55 anos, é presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia e responsável pelo Departamento de Hemodinâmica e Cardiologia Intervencionista de um hospital particular em João Pessoa. A expectativa é que haja uma espécie de transição. Queiroga se reuniu hoje de manhã com o Pazuello lá no Ministério da Saúde e ontem ele esteve aqui no Palácio do Planalto, onde se reuniu com o presidente Jair Bolsonaro. Também ontem, lá na porta do Palácio da Alvorada, o presidente Bolsonaro confirmou o nome de Queiroga e disse que o novo ministro vai dar continuidade às ações de vacinação e de combate à pandemia do coronavírus. Braga, volto com você. Ok, Luana, obrigado. E está aqui com a gente hoje o professor Ricardo Caldas, da Universidade de Brasília, economista, cientista político. Professor, boa tarde. Eu gostaria de uma análise do senhor dessa mudança no Ministério da Saúde, levando em consideração que me parece uma coisa assim amigável. Sai um ministro, que o presidente elogia muito, entra outro que também tem os elogios do presidente. Boa tarde de novo para o senhor. Boa tarde. Eu penso que o ciclo do general Pazuello, do ministro Pazuello, já tinha se encerrado. Eu acho que ele deu uma grande contribuição do ponto de vista logístico. Inclusive, ele fechou talvez a sua gestão com chave de ouro com esse anúncio das novas contratações de mais de 100 milhões, em torno de 138 milhões de vacinas. Só que agora a doença, a Covid, está chegando num outro nível, numa outra esfera, com esse novo tipo de cepa, né, que aparentemente veio do Reino Unido, mas chegou no Amazonas, em Manaus, com muita força, também na África do Sul. E agora parece que realmente a gente precisa de um médico lá, de um técnico para lidar com essa fase nova, vamos dizer assim, da doença, né? E ele é uma pessoa muito respeitada, presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia, tem trânsito em toda a área médica e eu acredito que tem tudo para fazer um ótimo trabalho. Professor, então, eu queria saber do senhor o seguinte, não foi uma mudança política, foi uma mudança técnica necessária? Eu acredito que sim, né? Um médico vai ter mais facilidade, talvez, de falar com outros setores e segmentos da sociedade, já que ele entende do assunto que está sendo discutido, né, que é justamente essa questão da Covid, que é o grande problema nacional. E também a própria questão da vacinação, né, então você ter um médico lá dá muita segurança para a população nesse momento em que há uma expectativa muito grande da vacinação. Isso apesar do Brasil estar dentre os 10 países que mais vacinam no planeta, né? Mas, mesmo assim, as pessoas, claro, gostariam que a vacinação fosse mais rápida, né? Mais célere, né? Apesar de que nós já temos vacinas praticamente para vacinar a população inteira, levando em consideração que algumas delas, né, exigem 2 doses, né? Professor Caldas, a impressão que dá, então, é que a política do Ministério da Saúde não muda, radicalmente, pelo menos. O ministro que foi escolhido, né, o médico que foi escolhido, Marcelo Queiroga, ele é mais próximo, vamos colocar assim, das posições do presidente e do próprio ministro que saiu. Ao contrário, por exemplo, da outra escolha, né, que foi a doutora Ludmila, também, ambos muito competentes, diga-se de passagem, mas ela já tinha o que a gente chama de Weltanschauung, né, quer dizer, uma visão de mundo um pouco diferente, né? Ela já era mais contrária ao tratamento precoce, defendia mais isolamento social, mais uso de máscara, mais controle, que ia justamente na contramão do que o governo está querendo fazer, que é tentar retomar o crescimento econômico para evitar que aumente o número de desempregados no Brasil. Então, certamente, o médico Marcelo Queiroga, agora ministro, ele está mais próximo das posições políticas do governo, em termos de visão política, do que a doutora Ludmila. Professor Ricardo Caldas... Inclusive, ela mesma disse isso. Pois é, muito obrigado quando ela rejeitou, ela falou que questões técnicas. Perfeito. Ela alegou questões técnicas. Né? Muito obrigado pela participação do senhor aqui com a gente. Uma boa tarde.